Hoje eu quero falar com você sobre produção de documentos no consultório psicológico. Você sabia que o censo do Conselho Federal de Psicologia de 2022 identificou que 70% dos profissionais de psicologia estão atuando no consultório? Pois é, e dentro do consultório nós lidamos com várias demandas de produções de documentos. E não só os documentos psicológicos, que nós estamos muito acostumados. Dentro do exercício da psicologia em consultórios, da psicologia clínica, a gente lida com uma série de situações que você, psicólogo e psicóloga, precisa estar atento, precisa ter cuidado para produzir esses documentos. Porque pode ter problemas éticos, mas existem outros problemas que podem acontecer, inclusive problemas legais. Pois é. É por isso que no programa de hoje, logo após a vinheta, nós vamos abordar esse tema. E se você já gostou do programa, deixa aí sua curtida. Ajude a gente a alcançar os 20 mil inscritos. Estamos nessa campanha agora, janeiro e fevereiro, para a gente alcançar 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Já estamos com mais de 16 mil inscritos. Agradeço a você, mas se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente nessa corrente de atingir 20 mil inscritos. Nossa meta era 60 dias, mas a gente aumentou o desafio. Queremos atingir 20 mil inscritos até final de fevereiro. Eu sei que eu posso contar com você para alcançarmos esse desafio antes do prazo previsto. Então, deixa a tua curtida, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Logo após a vinheta, nós vamos falar sobre produção de documentos no contexto clínico. Até daqui a pouquinho. Na prática da psicologia clínica, nós, psicólogas e psicólogos, precisamos investir uma série de conhecimentos e habilidades relacionados a abordagens, relacionados ao manejo do atendimento clínico, a como lidar com determinados públicos, uns públicos específicos, pós-graduações e muita qualificação. Só que às vezes a gente esquece de dar atenção à produção de documentos dentro do contexto clínico, desde documentos relacionados ao exercício específico da psicologia, devolutivas de serviços, a outros tipos de documentos que são muito importantes para o manejo do atendimento clínico. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai trazer problemas para você. Por isso que agora nós vamos trazer algumas dicas, algumas orientações para você sobre produção de documentos dentro do contexto clínico. Então vamos conferir as principais dicas que eu separei para você. Mas para a gente entender melhor, nós vamos dividir, uma questão didática, os documentos que nós produzimos dentro do consultório, ou deveríamos produzir, relacionados à nossa prática no consultório, em dois grandes grupos. Documentos com cunho administrativo de rotina e os documentos de intervenções e de devolutivas dos serviços profissionais. Vamos começar então com os documentos de rotina. Sim, meu caro amigo, minha cara amiga, no consultório psicológico nós temos uma série de documentos de rotina, documentos administrativos que nós precisamos redigir, que nós precisamos produzir. Vamos começar falando de um que ele é, na realidade, até um documento obrigatório pelo sistema Conselhos de Psicologia. Talvez você já saiba que documento é esse. Nós estamos falando do prontuário psicológico ou dos registros dos serviços psicológicos. Pois é, muitos colegas não dão atenção a esse, podemos dizer, a esse documento, ou a esse registro, ou essa necessidade dos serviços. E isso é obrigatório ser feito. A partir da resolução 01 de 2009 do Conselho Federal, todos os profissionais da psicologia que estão prestando um serviço psicológico, seja na clínica, seja em outra demanda, aqui nós estamos focando na clínica, ele é obrigado a registrar, documentar os seus serviços, as suas intervenções. A resolução, ela permite que esse registro seja feito em papel, registro manual, ou um registro digital. A resolução 01 de 2009, ela vai trazer orientações de informações básicas que precisam ter no prontuário psicológico ou no registro, tá?
Prontuário, ele é algo mais estruturado. O registro realmente é registro dos serviços que normalmente nós fazemos a cada intervenção, a cada atendimento feito. O prontuário, ele já é mais estruturado, é mais comum, inclusive, prontuários relacionados a serviços de equipe multiprofissional, mas tem muitos colegas aí fazendo prontuários e deveriam estar fazendo mesmo em atendimentos psicológicos individuais. De uma forma geral, o que é que precisa ter nesses registros ou nesses prontuários? A gente precisa ter informações da pessoa, instituição ou grupo que nós estamos atendendo, dados de identificação, o porquê daquela intervenção, qual é a finalidade, qual é a demanda que trouxe aquela intervenção, aquela necessidade daquela intervenção, atendimento psicológico. No prontuário, no registro, a gente precisa fazer registro dos encaminhamentos feitos, das técnicas, dos métodos, inclusive do objetivo do planejamento do serviço. A Resolução 01 de 2009, ela deixa claro que eu e você precisamos também deixar anexado aos registros e aos prontuários psicológicos todos os materiais que fundamentaram alguma intervenção. Por exemplo, se você fez uma avaliação psicológica utilizando protocolos de testes no prontuário daquele paciente, além do roteiro de entrevista, vai estar os protocolos de testes e a cópia do laudo psicológico. Um ponto importante é que esses prontuários, quando eu atuo em equipe multiprofissional, a resolução ela orienta que, de preferência, os registros do serviço de psicologia estejam nesse prontuário da equipe multiprofissional. Com uma observação: se você aplicou técnicas privativas, os prontuários, as folhas de testes não podem estar juntos de um prontuário de uma equipe multiprofissional. Então, nossa primeira dica é: o prontuário ou o registro psicológico dos serviços na clínica são obrigatórios pela Resolução 01 de 2009. Lembrando, o prontuário é um documento de rotina, de registro, né? Segunda dica de documentos de rotina: o contrato psicológico. Este, com certeza, é um dos documentos que nós menos fazemos. Não, nós temos normas do Conselho Federal que abordam o contrato psicológico. Sim, nós temos a Resolução de Psicoterapias, Resolução de 2022, sob o número 013 de 2022, do Conselho Federal. Ela não fala apenas do contrato, ela traz uma série de situações de regulamentação das psicoterapias. E ela, lá no artigo 3, não me falha a memória, ela vai abordar a necessidade do psicólogo, da psicóloga, clínico, psicoterapeuta, estabelecer um contrato com seus pacientes, seja paciente individual, seja grupo, tá? Um ponto importante que é de muitas dúvidas é: esse contrato precisa ser escrito? Não, a resolução não obriga que o psicólogo e a psicóloga façam um contrato escrito. Pode ser verbal, como é muito comum, mas também pode ser escrito. Minha sugestão: contrato escrito, porque o contrato escrito ele traz maior segurança para ambas as partes, para o psicólogo, para a psicóloga e para o paciente, para o seu cliente também. Um ponto interessante é que a própria resolução ela já traz escrito alguns conteúdos, temas, pelo menos, que você deve abordar no contrato, seja ele verbal ou não, tá? Nesse contrato você deve abordar tempo de sessão, número de atendimentos, os direitos, né, e deveres de cada parte do profissional de psicologia, do paciente, questões relacionadas ao sigilo, própria estruturação do centro terapêutico, que é interessante estar assim no contrato, os valores da sessão, informações relacionadas a registro. Você tem que no contrato dizer que as sessões vão ser registradas, né, nos prontuários, nos registros psicológicos. Isso são alguns pontos básicos. Eu trago algumas outras dicas, inclusive eu tenho um programa aqui que a gente aborda sobre o prontuário, vai aparecer o card aqui ou aqui para você. Minha sugestão: priorize o contrato escrito. Caso você esteja atendendo adolescentes, faça um contrato com o adolescente e faça um contrato com os responsáveis. Essa é outra dica que é importante. Afinal, existe o contrato de manejo do atendimento e existe o contrato da parte administrativa do atendimento. O adolescente não vai poder estar respondendo sobre essa parte administrativa, valores, essas situações aí mais peculiares. Então, esses são dois documentos já de manejo ou de rotina administrativa da clínica. Mas nós temos outro, os recibos, e eu já vi colegas serem denunciados no Conselho, né, de Psicologia por se negar a dar recibos de sessões.
esse pode trazer um problema legal para você, porque além de você responder por negar informações, né, de direito do paciente, o paciente pode acionar os dispositivos, né, legais, a Receita Federal informando que você está sonegando imposto, senão vai ser legal, né? Então, os recibos são outros documentos de rotina administrativa que nós devemos sempre estar fazendo nos nossos atendimentos psicológicos, tá? Outro documento interessante, pensando do ponto de vista de rotina administrativa, é você ter um documento que faça o controle, né, das sessões, que faça o controle das presenças, inclusive de horário de entrada e horário de saída, pois isso pode ajudar você a se livrar de algumas dores de cabeça no futuro, seja para responder determinadas consultas, se houve ou não atendimento, até mesmo para depois possíveis cobranças. Por fim, ainda pensando aí nos documentos administrativos, a resolução de documentos psicológicos hoje exige que a gente tenha um protocolo de entrega de documentos, tá? Não é um documento psicológico esse protocolo, mas sempre que você for fazer devolutiva de certos documentos psicológicos, como documentos de avaliação psicológica, como relatório, que são chamados de documentos de devolutivas, o Conselho Federal exige que a gente tenha um protocolo de entrega. Então é importante que você tenha esse protocolo de entrega, tá? Bem, com essa última dica, nós encerramos essa primeira parte com dicas de documentos de rotina ou documentos administrativos da clínica, do consultório psicológico. Você tem outros documentos de rotina que você faz aí que a gente não falou? Deixa aqui na descrição do vídeo documentos que você faz ou sugestões de outros documentos. E se gostou das nossas sugestões, das nossas dicas, deixa aí a sua curtida reforçando e nos ajude a alcançar os 20 mil inscritos. Aí a gente quer alcançar até final de março, mas eu quero bater essa meta até final de fevereiro. Eu conto com você. A gente está sempre toda semana aqui, suando, trazendo conteúdos, estudando, trazendo dicas para você. Não custa nada aí você ajudar a gente a bater essa meta. É importantíssimo para a gente. E deixa também tua curtida, tá? Agora nós vamos para o segundo grupo de documentos que nós, profissionais de psicologia, produzimos nos nossos consultórios, nas nossas clínicas psicológicas. São os chamados documentos de intervenção e de devolutivas dos serviços. E sim, aí esses documentos são os documentos psicológicos. Lembrando que a atual resolução que regulamenta a escrita de documentos psicológicos, a resolução do Conselho Federal 06 de 2019. Nós temos aqui algumas lives, alguns programas sobre essa resolução. Nós não vamos dar uma aula completa de produção de documentos. Nós temos, além de vários vídeos aqui, nós temos um curso completo para você, que eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para esse curso, que você vai aprender a produzir os documentos. Aqui eu quero trazer para você algumas dicas gerais. Quais são os documentos que nós fazemos as intervenções e as devolutivas dos serviços, tá bom? Então, para começar, nós vamos entender que existem 6 documentos regulamentados pela resolução do Conselho Federal 06 de 2019. Primeiro documento, que não é um documento psicológico, mas está regulamentado nessa resolução, é a declaração. Tá? Esse título mesmo, declaração. A declaração é um documento básico, né? É um documento objetivo sobre o atendimento psicológico. Observe isso. Atendimento, não sobre a pessoa que eu estou atendendo. Então, para que serve a declaração? De uma forma geral, a declaração vai ser sempre o documento que você vai produzir quando você precisa prestar informações sobre o contexto do atendimento psicológico. Como assim, Manuel? Se o paciente compareceu, horário de atendimento, tempo de atendimento, período de atendimento que está sendo realizado, valores, você pode usar a declaração. Mas geralmente os pacientes no consultório pedem declaração para confirmar comparecimento, tá? Ou para confirmar que estão em acompanhamento psicológico. Então a declaração você vai sempre produzir nessas situações, mas não pode colocar o porquê está acontecendo o atendimento. Não pode colocar nem sob forma de CID as condições e estados psicológicos do paciente e cliente. Lembrar que todo documento oficial de psicólogo, nós estamos falando a partir de agora, você tem que colocar nome completo, número de registro do CRP, carimbo, assinar, data e local de emissão. Próximo documento, também
Um documento que, do ponto de vista de escrita, ele é simples, ele é fácil de fazer, mas ele exige uma avaliação psicológica para ser produzido, é o atestado psicológico. O atestado, diferente da declaração, eu já vou falar das condições psicológicas do meu paciente e cliente, seja para afastar ele de alguma atividade específica. Então, a finalidade dos atestados é pedir o afastamento, dispensa da pessoa que eu estou avaliando, né, que eu consigo verificar as condições psicológicas, justificar faltas e impedimentos a uma atividade, a um trabalho, à escola, ao cursinho, à faculdade, e também justificar o que nós chamamos de aptidão psicológica. Por isso que o atestado ele é muito utilizado para comunicar uma avaliação de aptidão para trânsito, para porte de arma, para as avaliações psicossociais no trabalho, para cirurgias, né, de vasectomia, cirurgias de laqueadura. Alguns colegas comunicam a de bariátrica, não recomendo. A bariátrica é uma cirurgia que exige mais informações, mais orientações. Então, para finalizar, o atestado psicológico, ele é um documento de comunicação de um julgamento e de uma intervenção psicológica, seja para pedir um afastamento ou impedimento do nosso cliente paciente, para justificar faltas e impedimentos a alguma situação, algum trabalho, e também para comunicar a pessoa está apta ou não para determinadas atividades, para determinadas situações do ponto de vista psicológico. Lembrando que se eu produzir um atestado, o laudo de aptidão tem que estar arquivado lá no meu prontuário, nos meus registros daquele paciente, daquele cliente. Próximo documento, esse com certeza o documento mais produzido na clínica, mais solicitado, são os relatórios psicológicos. Relatório psicológico é o principal documento de comunicação, de devolutiva, de intervenções na clínica. Pois é, o relatório você sempre vai utilizar ele quando solicitam para você informações de um acompanhamento psicológico, da evolução do paciente, das intervenções feitas. Então, o relatório é um documento descritivo e comunicativo, pode ser também informativo de uma prestação de um serviço, ou o que já aconteceu. Exemplo, o paciente procura você, melhor, um ex-paciente, dizendo que vai começar agora uma terapia, ou já começou, e ele precisa de informações da terapia que ele fez com você em 2022. Ainda está naquele prazo de 5 anos de guarda de documentos, e ele precisa disso para levar para o atual psicólogo. É, na realidade, um relatório. Né? Eu não vou fazer um atendimento dele agora para produzir um documento. Eu vou fazer um relatório do serviço que eu já prestei para ele. Então, o relatório ele é muito apropriado para essas situações. Para dar informações ou prestar informações de como foi o atendimento, como o paciente chegou, como foi a evolução, como o paciente está. Outro ponto que na conclusão do relatório, a gente pode sugerir recomendações, intervenções e encaminhamentos. Então, Manuel, qual é o melhor documento para fazer encaminhamento para um médico, para um serviço público do meu paciente? Relatório é o melhor documento para isso. Ok? Nós temos uma novidade dentro da resolução do Conselho, né? Que já não é novidade, né? Que ela é de 2019, então não é tão novidade assim, que é o relatório multiprofissional. De uma forma geral, esse relatório ele tem os mesmos objetivos de um relatório psicológico, mas a grande diferença é que o psicólogo está atuando numa equipe multiprofissional e esse relatório vai ser construído pelo psicólogo e pelos outros membros, ou pelo menos parte, né, da equipe. E aí vai ser construído um relatório multiprofissional, mas os objetivos são os mesmos. Caso você é psicólogo clínico, psicóloga clínica, dificilmente você vai estar produzindo um relatório multiprofissionais, tá? Mas geralmente quem trabalha em clínicas com equipe multiprofissional, instituições de saúde, etc. Passamos agora para um dos documentos que eu considero mais complexo e muitos colegas não fazem por desconhecer, por ter insegurança e perde oportunidades de serviços. Estou falando do laudo psicológico. O laudo psicológico é um documento também privativo de profissionais de psicologia. Eu posso fazer um laudo psicológico sempre que eu precisar comunicar uma avaliação psicológica, um diagnóstico psicológico feito, uma avaliação de aptidão psicológica, parecido com um atestado, só que a grande diferença do laudo é o que eu preciso apresentar, né,
com essa comunicação com o laudo, justificativas, fundamentações, encaminhamentos, recomendações e intervenções. O atestado é só comunicar o resultado. Tem demandas que eu só preciso fazer isso, até para não expor o paciente. E tem outras demandas que eu preciso sim fundamentar, justificar, apresentar resultados dos instrumentos psicológicos, com conclusões de aptidão e inaptidão e justificativas com recomendações. É por isso que eu disse que na bateria, perdão, é por isso que eu disse que na avaliação para cirurgia bariátrica eu recomendo que você produza um laudo e não um atestado como comunicação. Por quê? Porque além da avaliação da aptidão, é necessário trazer recomendações para o pós-cirúrgico. No atestado a gente não consegue fazer recomendações, mas no laudo sim. Então, a avaliação psicológica eu posso comunicar com o atestado e com o laudo. Sempre que eu precisar justificar, fundamentar, fazer recomendações e encaminhamentos, laudo psicológico será produzido. Sempre que eu precisar comunicar algo mais objetivo sem expor tanto o paciente, atestado psicológico. E tanto o atestado quanto o laudo abre portas para o teu exercício profissional. Porque se você trabalha com avaliação psicológica, trabalha com produção de documentos, vai chegar pacientes novos para avaliação de vasectomia, para avaliações psicossociais no trabalho, avaliações de perícias psicológicas, avaliações de problemas de aprendizagem. Se você tem segurança na produção de documentos e conhece e aprende o processo de avaliação, você amplia os seus serviços. Eu sempre digo isso para os alunos aqui no canal, saber produzir bem documentos abre portas para você. E o contrário, além de fechar portas, pode gerar processos éticos. Tenho certeza que você não quer isso, né? Por fim, o último documento oficial, entre aspas, do profissional de psicologia são os pareceres psicológicos. Eu até dei uma aula ontem, uma mentoria, minha formação de avaliação psicológica, e eu trouxe para os mentorandos que raramente na clínica a gente produz parecer. Muito, muito raro. Porque parecer, apesar de muita gente confundir com laudo, não é documento para comunicar resultado de avaliação ou de perícias psicológicas com a avaliação. Parecer um documento de consulta. É responder uma consulta sobre uma matéria da psicologia. Então, o parecer é um documento apropriado quando eu vou responder uma dúvida, quando eu vou responder uma informação ou um conhecimento técnico da psicologia. Vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Se eu preciso analisar um documento produzido por outro psicólogo e comunicar a minha análise, eu vou fazer através de um parecer psicológico. Se eu preciso avaliar se a intervenção feita por outro psicólogo a um determinado paciente, uma determinada situação, né, que gerou um atendimento psicológico, eu não vou fazer um laudo, vou avaliar a situação, vou avaliar as intervenções, os métodos que ele utilizou e eu vou produzir um parecer. Se eu for demandado para avaliar se determinado ambiente de atendimento é adequado do ponto de vista ético, do ponto de vista das normas do conselho, questões de sigilo, o documento que eu vou produzir é um parecer psicológico. Estou falando de matéria de psicologia, do exercício da psicologia, mas eu não estou fazendo nenhuma avaliação de pessoas, né, ou de grupos, ou de instituições. Eu estou avaliando conhecimentos e como esses conhecimentos se aplicaram ou se aplicam naquela situação. É um parecer psicológico. Por fim, cabe lembrar que com a atual resolução de documentos, todos os documentos de devolutivas, relatórios, atestados, laudos, né, eles precisam ter uma entrevista devolutiva obrigatória. Nem sempre é possível, quando não for, tem que justificar. E eles precisam, como eu já disse, ter o prontuário, ou melhor dizendo, o protocolo de entrega. Tá? Então, esses são os documentos de intervenções de devolutivas dos serviços. Nós vimos no programa de hoje documentos com cunho mais administrativo de rotinas do atendimento clínico psicológico e documentos de intervenções de devolutivas dos serviços de psicologia. Bem, estamos chegando ao fim de mais um programa aqui do nosso canal. Espero que você tenha gostado das nossas dicas, das nossas orientações. Se gostou, lembre-se que nós estamos na campanha 20 mil inscritos. Ajuda a gente a alcançar essa campanha de 20 mil inscritos. Eu vou deixar para você aqui no card, que vai aparecer logo após o final do vídeo, um programa que nós temos sobre produção de relatórios, onde a gente ensina do início ao fim a como produzir um relatório psicológico nos documentos que a gente mais faz no contexto clínico. Tenho certeza que esse vídeo vai te contribuir muito aí com a sua prática psicológica. E nos vemos no próximo vídeo aqui do nosso canal. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Grande abraço e tchau, tchau.